questão aqui é o seguinte, pessoal, isso aqui é uma questão mais rebuscada, tá? Mas é uma questão esses termos são utilizados no STJ, tá? Quando eles vão decidir falar sobre isso da construção, eles colocam muito esses empregos. Então vamos entender para que não haja dúvida. A letra A está completamente errada porque ele fala de desígnios autônomos. Ele está falando de um concurso formal impróprio, artigo 70, segunda parte do Código Penal. Não é o caso. Letra B. Crimes, progressão para preparação. Não existe isso. Nós não falamos nunca isso em sala de aula. Tá? Então, letra A, B e C, seja forte, porque progressão para preparação não existe isso. Não existe essa terminologia. Tá? Letra D. Fogo dos crimes meio necessário. Fogo dos crimes meio necessário ou usual para a preparação. Veja que aqui está tudo igual. Para a preparação, execução ou mero exaurimento do delito final visado pelo agente. Então, até aqui, as duas questões estão iguais. A parte final que as difere é, ainda que ofendidos, bens jurídicos distintos. O que são bens jurídicos distintos, gente? São vários crimes. Princípio da lesividade. Então, ainda que ofendidos, bens jurídicos distintos. Eu não aplico o princípio da consunção se ofender vários bens jurídicos. Então, quando a gente coloca no crime meio, ele tem que atingir só um. Então, lembre daquele caso da falsificação da identidade. Se eu falsifico a identidade, eu posso usar essa mesma falsificação para praticar vários crimes de estelionato. Eu vou em cada uma das lojas aqui em Taguatinga e faço um cadastro lá positivo falso. Então veja que nesse caso eu vou responder por todos os crimes, não só pelo estelionato, como também pela falsificação em cada um desses, em continuidade delitiva. Então eu não posso aplicar o princípio da construção. Então eu só posso aplicar o princípio da construção se não ofender bens jurídicos distintos. Aqui eu estou ofendendo um único bem jurídico, que é o estelionato, que é o meio necessário para a prática do estelionato. Por isso que a pessoa vai responder por um único crime, princípio da construção. Se for vários crimes, eu não aplico o princípio da construção. Tá bom? Questão seguinte. Vamos lá. As filhas do presidente cometeram o crime do artigo 148, pessoal? Sim ou não? Sim, elas cometeram. Por quê? A Carminha, ela foi presa no dia 30/3, no dia do aniversário dela. Tá? Então veja, as duas cometeram? Sim. Neste caso, sobre o momento do crime, qual a teoria adotada pelo Código Penal? Gente, eu ainda falei para vocês. Falei, gente, nunca esqueça a palavrinha mnemônica, luta. L é de lugar. O lugar é ubiquidade. Tempo do crime, momento do crime é atividade. Então, assim, outra questão dada de graça, não era para vocês terem errado, artigo 4º do Código Penal. Aí teve um monte de gente que colocou teoria uns colocaram teoria da ubiquidade, outros colocaram crime continuado, nada a ver. Era só falar o quê? Teoria da atividade. Cometeram crime? Sim. Qual a teoria? Crime da atividade. Afere-se no momento ali do crime. Elas foram o quê? Elas não foram presas em flagrante no dia 4? O crime dela é permanente, se tratar em tempo. Então, finaliza-se o crime no dia que elas são pegas, ou no dia que a vítima sai do cativeiro. Qual foi esse dia? Dia 30. Dia 30. Tá bom? Então, nesse caso, o momento do crime, qual teoria adotada? Teoria da atividade. Caso a pena deste crime seja aumentada, ou seja, as margens criminais foram majoradas em mais de 3 anos, tanto o mínimo quanto o máximo. Tanto o mínimo como o máximo. Pelo legislativo e publicado no Diário Oficial no dia 25 de março do ano presente, do presente ano. Poderia ser aplicada às delinquentes?
Lembra que eu falei para vocês, o presente ano é 2021, tá? Falei isso em sala de aula para vocês. Então veja, qual é a pergunta aqui? Elas foram pegas no dia 30. No dia 30. Só que no dia 25 de março entrou em vigor uma lei pior. Aumentou em 3 anos a pena mínima e a pena máxima. Elas podem ser responsabilizadas por essa pena? Sim. Sim. Por quê? Porque entrou em vigor no dia 25. Elas deixaram de cometer um crime no dia 30. No dia 30. No dia 30 de março. No dia 30 de março. No dia 30, o crime era permanente? Sim. Sim. Então aí eu teria que aplicar mais uma vez o quê? A súmula 711 do STF. E falar que poderia sim ser aplicado a elas, tá? Essa nova lei, porque é um crime permanente e com base na súmula 711 pode ser aplicado tanto ao crime continuado como, nesse caso, ao crime permanente. E elas responderiam com a lex gravior. Aí tiveram vários que colocaram, não, a lei é pior, não pode retroagir. Vocês só lembraram da regra, esqueceram da exceção da súmula 711. E a súmula 711 é uma exceção. Então, essa lei pior pode ser aplicada a ela? Sim, por causa da súmula 711. Sim, por causa da súmula 711. Que nós trabalhamos também em sala de aula. Vamos lá, questão 6. Lex Mitchell diferencia Lex Mitchell de Lex Gravior e suas consequências. Pessoal, nós falamos muito em sala de aula também. Lex Mitchell, lei melhor, ou também chamada de novatio legis inéditos. Lex Gravior, lei pior, ou também chamada de novatio legis impérios. Qual a consequência? É só você falar. A maioria que fez isso aqui acertou. Lex Mitchell, lei melhor, aplica-se inclusive para o passado. Ela vai ter força de retroação, retroatividade. Artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, acumulado com o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Lex Gravior, lei pior, novatio legis impérios, não pode retroagir para prejudicar o agente. Ou seja, aqui tem a vedação à irretroatividade da lei penal mais gravosa. Só pode aplicar para o passado. E teve, não sei se foi nessa turma, colocou até o efeito. A lex gravior é ex nunc. A lex Mitchell é ex tunc. Ou seja, a lex Mitchell volta para o passado. A lex gravior só aplica de agora para frente. Perfeito. Analogia em Malan-Parter de interpretação analógica em Malan-Parter. Pessoal, aqui teve alguns que confundiram. Quem fez? Eu estou falando de analogia em Malan-Parter. Então, veja que nós trabalhamos em sala de aula que é proibido no direito penal eu fazer analogia para prejudicar alguém. Eu não posso. Analogia eu não posso, é proibido. O que é analogia? Há uma lacuna na lei, eu vou pegar um caso semelhante. Então eu posso fazer isso para prejudicar alguém? Não posso. Isso é proibido. Agora, a interpretação analógica em Malan-Parter, essa é possível. E aí o caso que eu passei a vocês foi o quê? As várias qualificadoras do crime de homicídio. Por exemplo, mediante motivo vaga, promessa de recompensa ou qualquer outro motivo torpe. Ou seja, qualquer outra torpeza também vai gerar a qualificadora do homicídio. Lá, mediante fogo, asfixia ou qualquer outro meio cruel. Ou seja, qualquer outro meio cruel. Então eu tenho casos reais e uma finalização de quê? De qualquer outro caso semelhante a esses, o legislador pode colocar como homicídio qualificado. Isso é o que nós chamamos de interpretação analógica em Malan-Parter. É possível? Sim. E o último, crime progressivo e progressão criminosa. Incrível como trocar. Crime progressivo, eu tenho um só dolo. Quero matar alguém. Para matar essa pessoa, vou praticar várias lesões corporais, o que nós chamamos de crime de passagem. Então, desde o início, a pessoa tem um único dolo.
crime progressivo. Progressão criminosa, eu tenho 2 dólares. Quero praticar lesão corporal. Pratico lesão corporal. Ah, mas agora quero matar. Ah, então vou lá e mato. Então veja, mudei o meu dolo. Então nesse caso é progressão criminosa. Não sei se foi aqui, os exemplos foram complicados. Um aluno falou assim: a pessoa quis estuprar, depois resolveu matar. Pessoal, não dá para eu aplicar a progressão, a oferecida da consunção. Não dá. Porque se a pessoa estupra, depois que estupra, quer saber, eu vou matar porque vai acabar falando que eu cometi esse crime, então eu vou matar também, ele mata. A pessoa vai responder pelos 2 crimes. Eu não posso, nesse caso, aplicar o princípio da consunção. Não posso aplicar o princípio. Tudo bem que é 2 dólares, é 2 dólares. Mas o princípio da consunção faz com que um crime absorve o outro. Neste exemplo que os alunos deram, não absorve. A pessoa vai responder pelos 2 crimes. Tá? Vai responder pelo 213 e pelo 121. Tá? Uma diferença é o que? Um crime pré-doloso. Porque existe a possibilidade de morte no estupro. Tá? Mas veja, a pessoa está estuprando a vítima e coloca a mão para que a pessoa não grite. E a pessoa acaba, não percebe, estava tampando a respiração e a pessoa morre asfixiada. Então isso é o que nós chamamos de crime pré-doloso. Dolo no antecedente, culpa no consequente. Dolo no antecedente, a pessoa queria praticar o estupro. E no consequente, a pessoa morreu a título de culpa. Então nesse caso, é uma forma qualificada de estupro. Tá? Não aplica o princípio da construção, é uma qualificadora. Tá bom?